Fala, amante do esporte, seja muito bem-vindo ao Sports For. Qual o desafio da Red Bull e das outras equipes contra a McLaren? A Fórmula 1 2025 está de folga no próximo final de semana, mas a Red Bull não para. A equipe mandou as imagens térmicas obtidas dos tambores de freios da McLaren para a FIA, mas ainda espera explicações da entidade que regula o esporte para saber se entrará com um protesto ou não. Isso depois dos carros da McLaren terem passado por uma inspeção rigorosa após o GP de Miami, sem que nada ilegal fosse detectado. Aliás, Miami não foi a primeira vez em que o sistema de freio da McLaren foi checado pela FIA, o que dá confiança a Andrea Stella e seu time de engenheiros de que o carro está completamente dentro das regras. E se você curte os vídeos aqui do Sports For, não deixe de fazer a sua inscrição para acompanhar e debater com a gente tudo o que de mais importante acontece no mundo da Fórmula 1. A Red Bull continua sua cruzada para tentar achar algo no MCL 39 que faça o desempenho de Oscar Piastri e Lando Norris cair durante as corridas, mas levando em conta que nada foi encontrado de irregular nos carros laranja até o momento e que as diretivas técnicas da FIA não foram suficientes para tirar o MCL 39 do jogo, qual o desafio das outras equipes, não só para 2025, mas também para a Fórmula 1 2026. Max Verstappen já alcançou 3 poles no ano, em Suzuka, Jeddah e mais recentemente em Miami, mas tem apenas uma vitória, e isso pode ser explicado por dois aspectos. Primeiramente, precisamos reconhecer a pilotagem de Max, que vem tirando tudo o que o RB21 permite, e em apenas uma volta, a Red Bull, assim como as outras equipes, não sofre tanto com o superaquecimento dos pneus. Isso pode explicar também, em partes, porque a Mercedes, por exemplo, tem feito tempos competitivos nos treinos livres, mas não chega nem perto dos carros laranja durante as corridas. A segunda parte disso vem de uma entrevista de Andrea Stella, que revela uma fraqueza da McLaren. O carro não é nada fácil de pilotar antes que os pneus cheguem à temperatura ideal. Acho que temos dados suficientes para confirmar a nossa impressão inicial no Bahrein durante os testes de pré-temporada. O carro foi mais fácil de explorar em simulações de corrida do que em uma única volta de classificação. Vimos que até agora não tivemos nenhuma volta perfeita. Talvez a melhor tenha sido a volta do Oscar no Bahrein. Claramente na corrida, quando você soma voltas consecutivas e percebe um pouco de degradação em condições de calor, o carro parece ter um desempenho muito bom. Quero voltar a dizer que isso é resultado de um trabalho de engenharia muito específico. Max Verstappen falou preocupado na sua entrevista após o GP de Miami sobre como a McLaren trata bem os pneus, inclusive os intermediários que foram utilizados na corrida sprint em terras norte-americanas, que também terminaram intactos. A Red Bull vem trabalhando para tentar resolver o problema do superaquecimento dos pneus e, segundo Horner, esse é o principal foco no momento, mas, segundo Verstappen, não há nada vindo nesse sentido para as próximas corridas. Estamos fazendo o possível para resolver isso, mas algumas coisas demoram um pouco mais para se entender, e produzir isso, de fato, é outra história. E é exatamente aí que está o problema. A Fórmula 1 conta hoje com teto orçamentário de 140 milhões de dólares, além de restrições de uso de túnel de vento e CFD, e desenvolver essa tecnologia, fazer tudo funcionar, custa caro, além das horas e mais horas de testes. E em segundo plano estão os regulamentos do ano que vem. As equipes precisam determinar quando será a hora de mudar o foco completamente para o carro de 2026. Claro que desenvolver uma solução como a da McLaren para tentar tratar bem os pneus seria para a vida toda, mas poderia significar dizer adeus à atual temporada e entregar o título de pilotos para Lando Norris ou Oscar Piastri e dar a taça dos construtores para Zac Brown. Andrea Stella já afirmou que, apesar dos regulamentos completamente diferentes, parte das soluções do MCL 39 estarão no carro do ano que vem. E para piorar a situação, Red Bull já enxerga que
seu primeiro alvo, que eram as asas flexíveis, não são a principal força da McLaren e que a diretiva técnica que entra em vigor na Espanha não deve mudar muita coisa, como André Stella já vem afirmando desde que o anúncio da FIA foi feito sobre as mudanças. Amante do esporte, a Red Bull vai para cima, mas parece que se quiser bater a McLaren, vai ter que encontrar o caminho nas pistas e não nas reclamações para a FIA. E não custa lembrar que a solução dos freios da McLaren foi elaborada sob o olhar de Rob Marshall, que ingressou na equipe de Woking em 1º de janeiro de 2024. Antes, ele era diretor de engenharia, sabe de quem? Então deixe pra gente nos comentários. E nós vamos acompanhando tudo de perto aqui para vocês. Vem com a gente, vem pro Sports 4.